Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do iThoraxCast. Hoje vamos falar de um assunto que merece atenção e empatia: a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença rara, né? Que afeta principalmente os pulmões o aparelho digestivo, mas que vem ganhando muito espaço, né, nas conversas entre colegas médicos e familiares por conta dos grandes avanços que nós tivemos recentemente no tratamento. E hoje, para esse papo, a gente vai receber a doutora Jaqueline Macatrão, que é uma profissional que vive isso no seu dia a dia, tem bastante experiência na área de pneumopediatria e no cuidado com os pacientes que têm fibrose cística. Seja muito bem-vinda, doutora Jaqueline. É um grande prazer, uma grande honra termos você aqui hoje conosco. E eu queria que tu começasse falando para a gente um pouquinho da sua trajetória. O que foi que te fez escolher a pneumopediatria e trabalhar com esse público da fibrose cística? Eu quero primeiro agradecer a vocês o convite, sempre um prazer estar junto com os três que são a referência em pneumologia, e a gente junto, acho que a gente sempre compartilha e aprende mais. Inicialmente eu fiz faculdade na Universidade Federal de Alagoas, sou de Maceió. Uau, no FAO? O O FAO. Aldão é de lá. E fui para São Paulo fazer residência, fazer pediatria. Na residência de pediatria, eu já tive contato com os primeiros pacientes com fibrose cística. E foi nesse contato mais próximo que eu acabei optando pela pneumologia pediátrica. Foi minha segunda residência. E nesse período, durante um ano, eu tive no Centro de Referência de Fibrose na Santa Casa de São Paulo. E comecei a me envolver mais nesse mundo e foi, acho que, a decisão certa. E assim, para a gente começar o nosso bate-papo, era muito importante que a gente entendesse o que acontece no organismo da pessoa que nasce com essa condição. A fibrose cística é uma doença genética, né? A criança já herda ali um genezinho do pai e um da mãe, e por essa mutação genética, vai haver no organismo um muco mais espesso. Isso acontece em todos os órgãos, mas de uma forma mais intensa no pulmão, no pâncreas, e por isso a gente vai ter os sintomas tão característicos da doença, que são esses sintomas de tosse e os sintomas gastrointestinais. Esses sintomas gastrointestinais, a gente fala muito também, nós que somos pneumologistas, né, sobre sintomas respiratórios, né, da tosse crônica, das infecções respiratórias, né? E fala um pouquinho pra gente, assim, de quais seriam os sintomas gastrointestinais que ajudam o pediatra a suspeitar, ou o pneumopediatra, da fibrose cística num paciente. A gente costuma pensar só em pulmão, né? A fibrose cística sempre chama muito atenção a tosse, mas esses sintomas de diarreia crônica ou até mesmo uma dificuldade de ganho de peso já devem ser um sinal de alerta. E muitas vezes, esses sinais de alerta são sintomas respiratórios, né? Então, assim, vamos tentar resumir para o pessoal que está assistindo quais são os sintomas que geralmente leva o paciente a desconfiar que alguma coisa está errada, que leva a família também a desconfiar que alguma coisa está errada, para eles procurarem ajuda. Quais são as queixas que geralmente esses pacientes chegam no seu consultório? Tosse persistente, recorrente, uma criança que é mais secretiva, que está sempre com mais secreção, rinossinusites ou pneumonias de repetição. O tratamento, né, da fibrose cística, a gente sabe que ele exige uma disciplina muito grande. E eu queria assim que a gente começasse tendo essa visão empática de como é a rotina desse paciente e dessa família que convive com essa condição. Olha, João, não é uma rotina fácil, né? É um tratamento que exige persistência, porque é ali dia a dia, né? Então, assim, as crianças usam uma grande quantidade de medicações, são nebulizações, são remédios via oral, fisioterapia respiratória, e isso é um cuidado diário. Então, exige da família essa atenção mesmo no cuidado dia a dia. Teve uma discussão certa vez, né, sobre fibrose cística e eu não tinha parado para pensar justamente nisso que você acabou de comentar, né, o quanto de tempo o paciente usa para esse tipo de procedimentos, né, então isso no dia a dia deve levar, o quê? Umas 4, 5 horas pelo menos, né? A gente tem trabalhos que mostram aí, dependendo da gravidade, em torno de 3 horas de tratamento. Que é uma coisa assim, da fisioterapia, nebulização de horário, várias vezes ao dia. Exatamente, né? E isso vai às consumindo vezes várias tempo. substâncias, né? Então... Isso, tudo diário, né? Todo santo dia, né? Então, realmente, a disciplina é uma palavra
de ordem. E desses tratamentos, assim, quais tratamentos você diria, Jaqueline, que influenciam mais, assim, na qualidade de vida do paciente, na melhora desses sintomas pulmonares e também falando um pouquinho também sobre gastrointestinais aí, se dá um passant aí desses tratamentos de paciente com fibrose cística. Olha, os sintomas deles estão muito relacionados, né? Quando a gente não controla a parte gastrointestinal também, quando a criança não está bem nutrida, a gente não consegue uma boa resposta do ponto de vista pulmonar. Então é difícil escolher o que seria fundamental aí, mas as nebulizações e a fisioterapia, elas são indispensáveis. Então, são vários cuidados que vão influenciar na qualidade de vida desses pacientes, né? Tanto a alimentação, quanto a fisioterapia regular, as medicações que o paciente precisa fazer várias vezes ao dia. E existe também uma equipe por trás desse paciente com essa doença, né? Uma equipe multidisciplinar. Geralmente, quais são os profissionais mais envolvidos com esse cuidado e quais são os profissionais que precisam participar desse cuidado? Geralmente a gente tem a pneumopediatria, a gastropediatria, a depender da criança, às vezes ela precisa de hepatologista também. Aí temos nutricionista, fisioterapeuta, em algumas ocasiões também é necessário o endócrino, e assistente social para ajustar toda essa logística aí para a família, e psicólogo, porque a gente tem que lembrar que a gente não está tratando só de um pulmão, né? Mas é uma pessoa que está ali enfrentando todas essas dificuldades do dia a dia. Eu me lembro que a fibrose cística, a primeira vez que passou pela minha vida foi na minha infância, né? Eu tinha uma contemporânea de colégio, e depois que eu fui compreender o que era fibrose cística, que morreu quando ela tinha 15 anos de idade, né? Ela tinha muita dificuldade de ir para o colégio, ela faltava demais, ela era a menorzinha da sala, era muito emagrecida, né? E a gente via as dificuldades que ela enfrentava, isso eu estou falando de aproximadamente mais de 30 anos, né? 3 décadas para trás. E aí eu tive a oportunidade depois de acompanhar, quando eu entrei na faculdade, o primeiro caso de fibrose cística quando eu rodei na pneumo, que também era uma jovem, só que uma jovem já um pouco mais velha, que faleceu com 20 anos, perto dos 20 anos de idade. Já estava na segunda década de vida. E quando eu fui fazer pneumologia, eu me surpreendi, porque eu cheguei lá no centro de referência, em Ribeirão Preto, e eu encontrei pacientes com fibrose cística com 40 anos, né? E naquela época, a expectativa média de vida era realmente muito... 15. Que é Era 15 anos. 14, 15 anos. Antes de centro de referência, 15 anos, né, gente? 15 anos. E eu já me deparei com essa situação de encontrar pacientes com fibrose Até cística. alguns anos atrás a gente não tinha nem centro para adulto, né? Porque verdade. eles não chegavam Não, nessa fase. nessa fase adulta. E acabou que isso ficou concentrado na mão do pneumopediatra, né? E é uma demanda relativamente nova para nós, pneumos adultos, né? Então, eu tive a possibilidade de ver essas mudanças nos últimos 30 anos, desde que começou antes de eu ser médico, e eu me tornando médico e depois me tornando pneumo. E a gente começa a ver como que as realidades mudaram, né? Eu cheguei a encontrar pacientes com 40 anos e para mim aquilo ali já tinha sido o ápice. E agora, com a evolução de novas terapias, é claro que todo esse cuidado multidisciplinar que foi comentado anteriormente, ele não deixa de ter a sua validação, né, a sua necessidade de permanecer esses cuidados, mas temos novas medicações que estão modificando essa perspectiva desses pacientes. Como é que tu vê isso na prática clínica, né? Inclusive na questão do acesso a esses novos tratamentos? Eu também vivi essas duas fases, assim. Na residência mesmo, assim, ainda no centro lá da Santa Casa de São Paulo, a gente perdeu muitas crianças, né? Assim, a gente teve criança que ia para transplante com 12, 13 anos de idade e que não voltava para a gente. E hoje a gente vê outra realidade, né? Esses novos tratamentos, a chegada dos moduladores veio para trazer esperança para as famílias, né? Porque o tratamento da fibrose ao longo dos anos era sempre tratar o sintoma. A gente estava ali sempre tentando diminuir, mas a gente não tratava a causa da doença. Então, acho que essa é a grande virada aí no tratamento com a chegada dos moduladores. É a gente tratar o que causa a doença e não estar tratando só sintomas. Verdade, eu acho que essa mudança de tratamento, né, assim, tudo bem, a gente veio de uma fase que não tinha nada, né, nada, nem sendo de referência, então o pediatra ele tinha que assumir a responsabilidade, porque ele é um pediatra, e muitas vezes isoladamente, né, sozinho, sem não ter nem equipe multidisciplinar, e aí a gente via essa sobrevida bem baixa, né, e a gente surpreende com os centros, né, de referência à sobrevida, como o João bem falou, chegando a 40 anos, uma coisa que era 15 anos, isso antes de moduladores, né, tô falando de antes de moduladores.
Ou seja, assim, faz diferença você ter um cuidado médico multidisciplinar, isso é inegável, e o paciente ainda vai necessitar desse tipo de acompanhamento, né? E dos centros de referência bem estruturados, que é uma das nossas maiores dificuldades, né? Hoje é fazer rodar os centros de referência pelo Brasil. E sobre a chegada agora de realmente dos dos moduladores do CFTR, perdão, a gente tem uma nova mudança, né? Então a gente já tem centros americanos falando de sobrevida, né? De 60 anos. Então é uma coisa, né, que pra gente era surreal, né? E Era pode falar. inimaginável, né? Há 10 anos atrás a gente está conversando como a gente está conversando hoje sobre essa doença, né? Exatamente. Então é uma coisa assim, que deixa a gente muito empolgado, né, com essa mudança. E eu queria que você falasse um pouquinho de como é que está o acesso para o paciente aos medicamentos. Eles têm acesso a esses medicamentos, a todos esses medicamentos, pacientes com fibrose cística? Aqui no Maranhão a gente tem tido acesso ao modulador, né? Mas o modulador ele foi liberado agora no SUS há pouco mais de um ano e para crianças a partir de 6 anos de idade, né? A gente não tem tido dificuldade na dispensação desses medicamentos. A questão maior é a criança que não tem a mutação da UTF-508 ou os menores de 6 anos que ainda estamos aí aguardando essa Exatamente. liberação. Isso é uma coisa que vai impactar no futuro nesse prognóstico mesmo, porque quando você pega uma criança com 6 anos, ela já tem sequela da doença. Ela já tem lesão pulmonar, diferente de se a gente começa a tratar no bebê ainda. Então, tu previne Verdade. todas as complicações. E às vezes até hepatopatia. Se bem que os moduladores CFTR, teoricamente, não tiveram muita eficácia, né, para hepatopatia, assim, né? Mas será que iniciar antes não faria Exatamente, é diferença? isso que a gente questiona, né? Se a gente usar nessas crianças menores, se a gente conseguiria não desenvolver tanta alteração gastrointestinal, né? Entendi. Porque os moduladores não interferiram na insuficiência pancreática, Uhum. que já está instalada, mas Sim, se a gente tentar desde o bebezinho, é uma é uma perspectiva. pergunta interessante. Agora, para a gente ter acesso a esse avanço, a essa medicação tão moderna, tem todo um trajeto, né? Os pacientes, eles são organizados, eles têm grupos, hoje a gente já tem legislação que ajuda esses pacientes a ter esse acesso, mas a gente, como pneumologista de adulto, a gente ainda costuma pegar bastante paciente com bronquiectasia, que você percebe que aquilo ali, pela apresentação da doença, pela apresentação das lesões pulmonares, a gente percebe que aquilo pode ser fibrose cística, mas a gente ainda tem dificuldade em fazer o paciente ter acesso ao primeiro exame, né? Que seria o teste de cloro no suor, para daí partir para o teste genético. E aí a gente briga diariamente para poder fazer esse diagnóstico nesses pacientes, que já são pacientes que já chegam bem grave, com bastante lesão, para que o paciente ele tenha acesso a essas políticas públicas, né? E acesso à medicação. O acesso ao teste do suor, eu acredito que hoje é um empecilho maior, assim, é a maior dificuldade mesmo desse paciente que já está nessa faixa etária maior e que a gente não tem ainda uma rede. E é pouco disponível, né? Não é barato, é pouco disponível e a gente ainda não consegue fazer com a metodologia adequada, né? E aqui no Maranhão a gente ainda está brigando para ter esse avanço nesse sentido, né? Fazer esse diagnóstico para que a gente possibilite esses pacientes a terem acesso à política pública, que ele precisa ter um diagnóstico O paciente, confirmado. quando né? chega no centro de referência pediátrica, ele tem acesso ao teste do suor. A gente não tem dificuldade em fazer, mas a gente ainda não tem um cloridrômetro. Mas é uma promessa aí que provavelmente nos próximos meses vai estar disponível. Só que aí o nosso centro de referência só atende até os 17 anos. Mas para os pais das nossas crianças que já estão se tornando, né, adultos, né, adolescentes, adultos, doutor Diego, nosso pneumologista será responsável, né? Já temos aí a nossa secretaria, já está, né, acionando. A gente está tentando avançar aí nesse sentido, exatamente porque, como já foi comentado, está se aumentando a expectativa de vida, né? Principalmente com os novos tratamentos, e a gente vai precisar cada vez mais dos centros adultos. Dos centros adultos. E eu acho que a gente veio de um lugar muito mais distante, então estamos caminhando e a gente teve um grande avanço, assim, nos últimos... Houve uma dificuldade bem grande na questão do centro adulto ainda, né? Até por conta dessa transição, que é complicada mesmo, em todos os estados são, né? E a gente teve bastante. Mas agora o Diego vai ser o nosso nome do adulto, fibrose Nossa cística. referência da fibrose no adulto. Já deu, meu amigo. Eu queria voltar para um assunto que a gente apenas passou por cima dele, mas que tu bem comunicaste que
paciente com fibrose cística, ele precisa de um suporte psicológico, né? Mas o suporte psicológico não é somente para o paciente, né? É para toda a É para toda a estrutura, para família. toda a rede de apoio que esse paciente ele vai poder contar. E eu queria te perguntar como que a gente pode preparar emocionalmente para uma família que desde muito cedo, né, não consegue ter a oportunidade de curtir todas as fases de desenvolvimento do seu bebê, da sua criança, passa por dificuldades no diagnóstico. Muitas vezes os diagnósticos são feitos até mais tardiamente, mesmo com a disponibilização de testes de triagem, no teste do pezinho, né? Muitas vezes tem a dificuldade de encontrar a pessoa que vai ser a referência dela no tratamento e como preparar emocionalmente para essas batalhas que essa família vai ter que enfrentar para poder ser um adulto, desse que nós estamos falando de 40 ou quem sabe até 60 anos, convivendo com a fibrose cística. João, eu acho que nenhuma família está preparada para essa notícia, né? Então, assim, inicialmente, quando a gente fala em fibrose cística, a família, quando recebe o diagnóstico, ela nunca ouviu falar na doença. Exceto se já tem um irmãozinho com a doença, mas a maioria não sabe. Então, naquele momento, é um impacto. Mas, assim, eu dou muito um exemplo de uma paciente que eu atendi, que a mãe chorou muito, e quando ela voltou na segunda consulta, ela me disse: doutor, eu tô com o coração calmo, porque eu já passei por tanta coisa sem saber o que minha filha tinha, e agora saber o que tem, saber o que eu posso fazer, já me tranquiliza. Né? Então, eu acho que é bem por aí, a gente dizer para a mãe que agora a gente sabe o que tem, a gente sabe o caminho, e que a mãe não está sozinha, né? Que tem todo um serviço ali para apoiar. Aqui existe também uma associação de pais onde eles se apoiam, eles trocam Eles são experiências. bem presentes também, né? Eles são muito presentes, então acho que isso é um apoio para a família saber que não é só com ela, que ela não está sozinha e ter outros exemplos. Eu achei bacana a tua fala, porque a gente nunca está preparado mesmo para notícias que são ruins, né? Mas o que eu achei mais bacana é porque às vezes não está preparado por ser uma doença que se pouco fala. Então acho que a gente tem que começar a falar mais, divulgar mais, né? Mesmo se tratando de uma doença rara, mas é uma doença rara que tem um grande impacto social, né? E que dentre as raras é uma das mais comuns. Exatamente. Verdade. São 90 mil pessoas, mais ou menos, no mundo, né, convivendo com a doença. Então não dá para dizer também que não é uma doença rara de grande relevância, muito pelo contrário. E esse suporte aí que vocês comentaram, né, sobre psicológico, não só para criança, mas também para a família, né, porque para os pais é realmente muito sofrido, né? É muito importante até para a gente integrar a criança. E falando de integração, eu queria comentar um pouquinho sobre a escola, como escolas a gente pode preparar para receber esse paciente e fazer com que ele seja incluído da melhor forma possível. Se tem alguma ideia de como isso pode ser feito? Pedro, assim, a criança, como qualquer outra criança, ela é estimulada a ir para a escola, né? A gente evita naqueles primeiros anos de vida, enquanto lactente, por causa das infecções, mas a partir de 2 anos, a depender da criança, ela já é estimulada a ir para a escola. Se possível, orientado em escola com um número menor de criança para reduzir essas infecções e trazer a escola para junto, né? A gente faz muito relatório para a escola explicando os cuidados que a criança precisa, porque o conhecimento por parte da escola também ajuda a gente na condução disso, porque é uma criança que tem que tomar enzima antes do lanche, que às vezes precisa fazer uma pausa para uma fisioterapia, para uma nebulização, então a gente precisa da parceria com a escola também. E além de tudo, essa informação que a gente vai precisar passar para a escola serve para quebrar o preconceito, né, a desinformação, para que essa criança ela não se sinta excluída naquele ambiente, né? É um ambiente que ele vai passar bastante tempo. Jaqueline, a gente já tocou também nesse assunto, mas quando a gente fala de diagnóstico, a gente tem que pensar no exame de triagem, né? E hoje o principal exame de triagem que a gente tem é o teste do pezinho, é isso? Como é que funciona? O teste do pezinho ele é feito ao nascimento, né? E quando vem a suspeita, a recomendação é que seja repetido, que seja feito um segundo teste do pezinho na criança até 30 dias de vida. Aqui no Maranhão é uma grande dificuldade que a gente tem, né? Porque é um estado muito grande, então é tudo muito distante, então a gente tem dificuldade de conseguir essa recoleta. Mas passando esse período, aí a gente parte para o teste diagnóstico, que é o teste do suor. Né? O teste do pezinho ele é um teste de triagem, ele levanta a suspeita de uma possível fibrose cística, mas ele não confirma o diagnóstico. Eu estava lendo um artigo que fizeram de Curitiba, que também eles têm um centro bem interessante de fibrose cística. E eles tinham assim de 4 mil testes. 4 mil?
4.000 testes positivos, acho que eram 40, era 1% era de fato confirmado, né? Sim. Então, eu passei por isso também, quando a minha filha nasceu, ela veio com o teste do pezinho positivo. Aí, né, pneumologista ainda, né, fiquei mega desesperado. A gente repetiu depois, foi negativo, mas até se repetir, né, você fica ali sofrendo, né, nesse período, né? Então é muito comum o falso positivo, né, deixando também um recado pro pessoal. É muito comum esse falso positivo na época, né? E o teste genético, você faria quando, em que momento nesses pacientes, para identificar a mutação dele? O teste genético a gente pode fazer quando a gente tem um teste do suor duvidoso ou por algum motivo a gente não consegue o teste do suor, a gente faz o teste genético. Caso contrário, a gente já confirma o diagnóstico, a gente pode fazer numa fase mais posterior para identificar a mutação, já pensando no uso do modulador. Essa questão do teste genético é interessante, né? No centro de referência, a gente tinha um hábito, né? Porque antes não era um hábito você fazer teste genético, né? Você Sim, tinha essa dificuldade, né? Você tinha que estar no centro de pesquisa para poder fazer isso, falando há mais de uma década atrás. Mas era engraçado a gente perceber como existiam fenótipos, ou seja, características muito diferentes dentro do próprio paciente com fibrose cística, né? Tinha uns que eram eutróficos, né? Ou seja, tinha uma boa carga muscular, tinham outros que já eram um pouco mais desnutridos, né? Outros que tinham déficit de crescimento, mas o que mais me marcou foi quando eu recebi um paciente com diagnóstico de fibrose cística, que era um jovem, e que ele fazia fisiculturismo. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar e me deparar com a situação. E aí a heterogeneidade de apresentação depende muito da mutação, né? mutação, São né? vários genes aí, não é uma única mutação, né? Então isso tem uma variabilidade aí na intensidade dos sintomas. Então, assim, como a gente já falou, é um diagnóstico que muda a vida da família e do paciente, mas o paciente ele precisa ter acesso a esses exames, né, que a gente comentou aqui, porque tendo acesso a esses exames, ele fecha o diagnóstico e passa a participar de todos as políticas de saúde inerentes a esse grupo, né, que são os pacientes com fibrose cística. E aí ele pode ter uma evolução melhor, né? Com certeza absoluta. Agora fica ainda aquele problema que é o seguinte, né? O teste do pezinho em Maranhão, 2012, né? 2012 que ele começa a andar direitinho no estado, né? Nós estamos em 2025, tem 13 anos. Então, com certeza a gente tem ainda alguns pacientes por aí, quase chegando à fase adulta, assim, né? Que estão passando por muitas dificuldades e estão chegando à fase adulta muito doentes, né? Aos ambulatórios nossos, né, de pneumo adulto, e que a gente tem a dificuldade, como o Diego já mencionou, né, o João, né, a Jacqueline também, do acesso ao teste do suor. Nós estamos trabalhando aí para ver se conseguimos resolver isso também. Agora, Pedro, uma coisa que eu acho que a gente tem que destacar também, tu falaste agora e me lembrou, é que um teste do pezinho normal não vai excluir a fibrose cística. Então, se você tem a suspeita de fibrose cística em algum paciente, não é porque ele teve o teste do Muito pezinho bom. normal que você vai descartar, né? Esse paciente na suspeita tem que fazer o teste do suor. Perfeito. Muito bom, bem lembrado mesmo. Jaqueline, agora vamos olhar para frente. O que que a gente tem? A gente já falou que muita coisa mudou, mas o que que vem de novidade por aí? O que que a gente pode esperar no tratamento da fibrose cística para frente? A gente tem estudos promissores ainda, não é acessível para a gente, de terapia genética, né? O modulador, ele corrige ali a função de uma proteína, né? Mas o gene continua ali sem produzir proteína ou produzindo uma proteína defeituosa. Então, o paciente está usando esse modulador e a ideia é que ele vai ter que usar isso sempre, né? A terapia gênica viria aí para fazer essa correção. São expectativas daí. Isso é exatamente isso que eu ia perguntar em seguida. Mas porque o modulador de CFTR, apesar dele agir na mutação, né, potencializando o efeito do canal, né, de cloro, ou melhorando o transporte até a membrana celular, ou até aumentando a produção, corrigindo a produção da proteína, mas ele trabalha, então, na consequência da mutação, mas ele não muda a genética do paciente, tá? Inclusive, tem uns protocolos Sim. estaduais aí, né, que estão acreditando que estão mudando a genética, É. porque estão pedindo genética do paciente todo ano, tá? Não, e a Que é gente tem impossível, uma né? parte dos pacientes, né, uma minoria que não foi beneficiada pelo modulador, que é aquela Isso. mutação que não produz a proteína, Pronto. né? Então eles não foram beneficiados pelo modulador. Então para eles aí teria que ser uma terapia. Isso, aí nesse Gênica caso, mesmo. gênica tem alguma perspectiva já nesse sentido? Tem estudos Não. promissores, mas ainda não acessível desse. para a gente, Tu acha né? que quando a gente conversar sobre isso daqui a 10 anos,
novamente? Será que a gente já vai estar diante dessa nova Eu realidade? espero que sim, né? As coisas estão evoluindo mais rápido. Eu É. espero que a gente Isso é grave isso Isso é verdade, novamente porque com novas. se falar de 30, desculpa, falando de 30 anos para trás, a gente percebe que de década em década a coisa tem sido num crescimento exponencial, né? Então, É. nesses últimos 5 anos, Fibrose cística, a gente conversa bem diferente do que conversava há 20, por exemplo, né? Então, vamos torcer para nesses próximos anos aí a gente poder estar tendo uma conversa bem diferente, bem mais animadora do que essa. E já é animador, né? Com os tratamentos que já temos aí. Verdade. Absoluto. Tem relato dos pacientes e tudo de que a vida muda completamente, né? Posso fazer um relato de um paciente? Pode. Eu encontrei um paciente que hospitalizado, muito triste, porque ele adora futebol, né? E no dia que ele recebeu a terapia, que ele começou a tomar um remédio, eu encontrei com ele no shopping. E ele me mostrou a foto, ele morto de feliz, deitado na cama, em cima das caixas de remédio, e dizendo que ele voltou a jogar futebol e que a vida dele agora estava normal, né? Então ele já se considerava uma pessoa normal, inclusive já estava trabalhando novamente, né? Então a gente vê como isso, A mudança, né? O mudança- impacto na vida, né? e assim, é como fosse um estalar de dedo, né? Como se fosse uma mágica, né? E a gente vê isso, é muito animador. Então, realmente, a gente já está muito animado, mas a gente tem perspectivas para ficarmos mais felizes ainda, Ainda que a gente melhores. conseguir. A gente tem relatos de pacientes usando oxigênio, dependentes de oxigênio, que deixam de usar oxigênio, pacientes saindo da fila de transplante. E nas redes sociais tem um garotinho que compartilha, né? A mãe compartilha, ele internado, então ela contava toda a história, e o sonho dele era jogar futebol. E disseram para ele que ele teria que escolher outro esporte. E depois do modulador agora, ele compartilha os vídeos dessa criança jogando futebol, fazendo gols. Então, assim, Espetacular, cara. é uma muito espetacular. mudança na rotina da criança. Tem uns relatos também de melhora até de bronquiectasia, né? Que é aquela alteração pulmonar, aquela sequela pulmonar, né? Que a gente comentou. Então, veja, uma sequela melhorando, né? Quando que a gente ia falar E a isso? gente acreditava que o bronquiectasia não Não melhorava. tinha mais volta. Exatamente. Surgiu, não volta mais. E, doutora Jaqueline, o que a senhora gostaria que as pessoas soubessem da fibrose cística que se fala pouco? O que poderia ser assim de mensagem final a respeito do que a senhora acha importante para os pacientes com fibrose cística? Eu acredito que o conhecimento é a melhor coisa, porque a pior é a desinformação. Então, a desinformação acaba gerando preconceitos. Então, se todos começam a conhecer a doença, ficar mais atentos, tanto na questão de você compreender o outro que convive com isso, quanto você suspeitar mais do diagnóstico. Então, acredito que até os profissionais de saúde precisam ser mais conscientizados e estar mais alertas para essa possibilidade aí diante de alguns sintomas. Falaste agora a questão de informação, isso é verdade. Porque até dentro da própria especialidade, das especialidades que fazem parte do cuidado, a gente percebe que nem todo mundo tem a capacidade, não só de perceber, de acolher ou de compreender o contexto da magnitude da doença que a gente está falando, né? Então, acho que a gente precisa realmente falar mais, educar mais, discutir mais e avançar mais. E para esses pais que acabaram de receber esse diagnóstico, meu filho tem fibrose cística, né? O que você diria para eles para acalentar o coração desses novos pais e para dar um pouco mais de esperança aí para essa população? Que o diagnóstico não é o fim, né? Não é uma sentença. A gente está, né, como a gente comenta aqui, é uma fase de muita evolução no tratamento. Então, que esse diagnóstico tem que ser o começo de você se adaptar, de saber como cuidar e te guiar aí no novo caminho, mas que ele não é a sentença, que não é o fim, que a gente tem perspectiva aí para essa criança. Perfeito. Eu acho que é uma doença que no teu ambulatório lá de fibrose cística, ela traz muitos aprendizados, né? Como médica, como mãe, no teu dia a dia, né? Tem alguma coisa assim especial que você lembra? Ou algum fato que você queira comentar? Eu acho que eu mais aprendo, assim, com os pacientes é resiliência mesmo, assim, e aprendi a ter mais paciência, da gente saber que as coisas não acontecem de um dia para o outro, que as coisas vão tudo no seu tempo e a gente não desistir, que vai melhorar. É diferente quando a gente atende outra criança que tu dá ali um antibiótico e 2 dias depois a criança tá ótima, né? É a gente saber que tem que estar ali persistente, que dia após dia a gente vai chegar lá. Tá perfeito, me falo mesmo.
Espetacular. A gente vê essa coisa da sobrevida, né? Perspectivas, né? De ter ainda mais sobrevida acima de 60 anos. Então, assim, realmente, como você falou, não é mais não é uma sentença, já foi, há uns 20, 30 anos atrás, né? Foi. Agora nós estamos encarando uma nova realidade. Inclusive, a Live Vedete agora para provas, né? Até inclusive o pessoal que estava fazendo prova fora, essas coisas, falam muito de moduladores do CFTR por conta do princípio que ele age, né? Como ele age, né? Essa coisa dele modificar a consequência genética do paciente, corrigir, né? Aquela mutação que ele tem, né? De certa forma. Não muda a genética do paciente, mas corrige o efeito, né? E é uma coisa muito interessante e muito empolgante para quem, né, imaginou viver essa medicina de alta precisão e que a gente vem falava há muito tempo, né, tratamento individualizado e que vem agora realizando com a fibrose cística. Isso é muito legal mesmo. Jaqueline, muito obrigado pela presença e por compartilhar, tá, o teu conhecimento, a tua experiência com a gente, falar um pouquinho para essa população sobre todas as dificuldades que a gente tem também, né? Não é um mar de rosas, a gente tem várias dificuldades, mas que a gente lida no dia a dia. Agradeço muito você ter vindo aqui, é muito importante pra gente, viu? Eu agradeço a vocês a oportunidade da gente levar essa informação para mais pessoas. E a cada episódio aqui do podcast, a gente tem a certeza que a informação é importantíssima, né? A informação, nesse caso aqui, ela pode ajudar no tratamento também. Porque você precisa saber desconfiar da doença, precisa saber quais os exames que o seu médico tem que passar para pelo menos ter uma noção, né? Não ficar perdido para você chegar no seu diagnóstico e tratar o seu problema, né? E aqui a gente está aqui para passar justamente essa informação de forma clara. Doutora Jaqueline, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Ficamos encantados com a forma como você conduziu aí as informações para o nosso público. E eu tenho certeza que é uma grande arma para a desinformação, né? Esse trabalho que a gente tem tentado entregar para a população. Muito obrigado pela parceria, pela amizade e pela entrega, né? De ter abraçado uma causa tão difícil, de doenças raras e ter mudado tantas realidades e tantas famílias. E encerramos, né, com o de sempre, né? Respirar bem é viver melhor. E até o próximo episódio do Itoraxcast. Obrigado.